Fala pessoal, estou voltando aqui e então na última aula a gente criou, ele já terminou de carregar, tá? Terminou de criar todas as pastas. Se a gente for aqui agora dentro do diretório example, vamos lá, example app, ele vai estar aqui e aí vou dar um simples dir aqui, se você tiver no Linux ALS, tá? Tá todos os arquivos aqui criados. Então ele já criou o projeto. Vamos testar esse projeto, né? Como é que a gente testa? O primeiro comando que eu vou levantar aqui é o php artisan serve. Esse é o primeiro comando que ele vai dar. Você dá aqui, ele vai levantar um servidor web, como se fosse o Apache aqui do Champ, né? Ele vai emular um servidor web com igual do Apache aqui se você clicar aqui, igual do Apache, só que ao invés de ele abrir na porta 80, ele vai abrir na porta 8000. Então se a gente for aqui para testar 127.0.08000, dá um refresh aqui, você vai aparecer aqui o Laravel, a página do Laravel 11. Se você for escrever localhost, que é a mesma coisa, 2.8000, ele vai aparecer aqui também. Deixa eu dar um Ctrl menos aqui, ele está diminuída, pronto, tá aí. São os mesmos. Então agora a gente está aqui, eu vou abrir um outro terminal, né? Vou dar um cmd aqui. Ele abre um outro terminal. Eu vou navegar até a pasta aqui, cd projects, cd example aqui. Aí o macete é, você digitar code, espaço, ponto, ele já vai abrir o Visual Studio Code na pasta que você tá, né? Na pasta que você tá. Eu gosto de usar o terminal aqui porque eu tenho espaço aqui no meu Visual Studio Code. Então eu prefiro. Tem gente que gosta de usar o terminal do Visual Studio Code. Isso fica a gosto, tá? O importante é que você use, tá? Então vamos falar aqui das pastas do nosso projeto, então, que foi criado aqui. Então tá aqui o projeto example.app e tá aqui todas as pastas. A gente já sabe que ele está funcionando, né? Porque a gente testou aqui, ok? Nós testamos aqui, vimos que ele está funcionando. Então, o que são essas pastas? Essas pastas são o nosso canivete suíço, onde nós vamos aqui executar tarefas e digitar e codar aqui para que as coisas comecem a funcionar e vamos desenvolver nossa aplicação. E a minha função aqui, na verdade, é mostrar para você, né, o que são essas pastas, né, o que compõe essas pastas aqui. Então eu vou dar uma breve, bem breve, tá pessoal, porque nós vamos falar isso aqui bastante aqui ao longo do curso. Mas na verdade ele ajuda, né, as principais pastas aqui ajudam na tarefa do desenvolvedor, né? A principal pasta aqui é a pasta app. Essa pasta ela contém toda a lógica da aplicação, onde você escreve o código relacionado da aplicação, né? Todinha está aqui, né? Dentro dessa pasta aqui ela reside consoles, exceptions, vai ter aqui dentro HTTP, onde fica residindo os controllers, né? Os middlewares, né? O que são controles e o que são middlewares, né? Controles é onde você coloca todos os seus controladores que vai lidar com as requisições vindo de uma rota. E o middleware é aquele que processa as requisições antes de chegar no controller, né? Middleware seria o homem do meio, ao pé da letra, a tradução ao pé da letra. E as requests, né, que vai estar aqui também dentro de HTTP, são as classes responsáveis pela validação dos dados de entrada das requisições, tá bom? Essa outra pasta aqui, isso é a models, né? Ela contém as classes dos modelos
que geralmente interage com o banco de dados, e também contém também a lógica da sua aplicação, do seu modelo de negócio, né? A Providers é uma pasta bastante importante, né? É onde vai estar residindo toda a sua configuração e inicialização da aplicação do Laravel, tá? Ele é o ponto de partida para quase todas as funcionalidades oferecidas pelo framework, né? Cada provider aqui ele armazena aí serviços, né? Injeção de dependência, define como os componentes do Laravel vai ser configurado. É aqui em Providers, tá bom? E é aqui que você vai garantir que eles estão aí, ok? É dentro desse Providers. Bootstrap é a pasta de inicialização do Laravel. Eu quero que você entenda que Bootstrap não confunda com o framework lá, com a biblioteca Bootstrap de CSS. Bootstrap aqui é que faz a iniciação do framework. Ele tem a pasta cache, né, que armazena os arquivos de cache gerados pelo framework para acelerar o desempenho, né? Ele tem a app, onde está a inicialização, né? E os providers que eu falei para você, né? A pasta config contém todos os arquivos de configuração da aplicação. Aqui você encontra arquivos para configurar banco de dados, e-mail, cache, sistema de arquivos, login, né, sessões, tudo aqui dentro da pasta config. A pasta database é a pasta onde está tudo relacionado no banco de dados, tá? Uma das pastas mais importantes, onde nós vamos trabalhar bastante também, é as migrations. Essas migrations aqui, você vai criar a migration para criar suas tabelas dentro da base de dados. Isso aqui é um recurso muito poderoso, tá, pessoal? Isso aqui é muito poderoso porque você está num estado do seu banco de dados. A partir das migrations, o seu banco de dados vai passar para outros estados. Se você quiser voltar, a própria migration você consegue voltar. Então isso aqui nós vamos falar bastante. As factories, ela contém fábrica de modelos que ajuda na criação de dados falsos para você testar o seu banco de dados. Assim como tem a Factories, tem as seeders, que são as sementes, que contém arquivos que preenchem alguns bancos de dados, algumas tabelas para testar iniciais. As seeders e a Factory é mais automatizada, as seeders é menos automatizado, mas ambos são para a mesma finalidade, né? Falando da database, vamos para a pasta public. A pasta public, né, contém os arquivos acessíveis publicamente, né, como CSS, JavaScript, jQuery Index, né, o arquivo robots aqui, tudo que você colocar aqui para seus buscadores, né, o Google e tudo mais, achar, é por aqui que você configura. Esse é o ponto de partida, onde quando você digita lá o nome da sua aplicação, é aqui que ele vai ser gerado a partir do index PHP. Resources é a pasta que contém recursos da aplicação, como as views, né, que são as template engines, que é o V do padrão de arquitetura de software MVC, né? Aqui contém os arquivos de idiomas, compiláveis, SAS, do SAS, JSS, CSS, tudo aqui que contém a coisa. O JS e o CSS usados para armazenar arquivos de front-end, né, que pode ser compilado e otimizado pelo Laravel Mix ou pelo Vite, como você viu lá. Então é aqui que fica esses arquivos. A pasta routes, ela contém os arquivos que definem as rotas das nossas aplicações. Vou falar de rotas na próxima aula, mas é aqui onde fica residindo as rotas, tanto da sua aplicação web como da sua API, tá? Em versões anteriores você poderia criar o arquivo route API aqui, api.php, ele já criava rotas para API. Já no Laravel 11 você tem que criar via comando php artisan, ok? Storage é usado para armazenar arquivos gerados para a aplicação, como logs, arquivos temporários, upload, cache, né? Essa pasta app aqui armazena dados que a aplicação precisa persistir. A pastinha framework armazena os caches
de sessões, de views compilados e outros arquivos temporários que ela gera. Logs armazena os logs da aplicação como um todo, tá? Eu estou passando bem superficialmente porque nós vamos falar disso aqui bastante, tá, pessoal? Isso aqui nós vamos falar bastante. Essa pasta testes, ele contém os testes automatizados da aplicação, que você pode organizar os testes e subir pasta, né? Aqui ele organizou como Feature e Unit, né? Para testar os menores e os maiores testes de unidades da sua aplicação aqui como um todo, tá? Nós vamos falar disso aqui também durante o curso. Essa pasta vendor aqui, ela contém todos os pacotes que foram instalados via Composer. É aqui que ficam os pacotes do Laravel e as bibliotecas de terceiro utilizados pela configuração. Editor config é para configurar o editor aqui. Não vou falar da pasta env agora. Git attributes e git ignore. Simplesmente arquivos do Git para versionamento. O Git ignore, ele está aqui para você deixar algumas pastas quando você for fazer o versionamento, ele não mandar, que nem ele não manda a pasta vendor, ele não manda o arquivo .env e tudo mais, ok? O Artisan é um script de linha de comando, tá, pessoal? Que permite que você execute diversos comandos para o seu desenvolvimento, né? Esses comandos, né? Você cria controlador, você roda migrações, você cria model, né? Você cria view, tudo pela essa linha de comando Artisan, né? Ele é poderoso, nós vamos usar ele bastante, tá bom? Vai ter várias aulas falando sobre o Artisan, né? Composer JSON. O Composer JSON é um arquivo de configuração que define as dependências do projeto, né? Tudo usado pelo Composer, né? Que é gerenciador de pacote do PHP, que ele usa isso para instalar e atualizar as bibliotecas da sua aplicação, né? É aqui que reside o Composer. O Composer Lock ele é automaticamente gerado pelo Composer, tá bom? Quando você instala ou atualiza algum pacote, é ele que trava as versões de dependência que foram instaladas no momento. Então, a função principal do Composer é que garantir que a mesma versão de um pacote seja atualizada e o seu projeto continuar funcionando com as mesmas versões exatas do pacote que foram instaladas originalmente. Então, isso é bastante crucial para garantir que as versões do pacote sejam instaladas em diferentes ambientes, né? Se você tiver aqui Composer Lock para uma outra máquina, tudo que você dá, quando você dá um Composer install, tudo que tiver aqui nesse Composer Lock vai ser baixado para outra máquina, exatamente uma cópia fiel das dependências que você precisa ter, ok? E o pacote JSON são as dependências do Node que a gente instalou aqui ainda. PHP Unit para os testes, quando vamos falar de testes, vamos usar o PHP Unit. E vamos falar do env, né? Que o arquivo .env é onde fica define as variáveis de ambiente do seu projeto. Ele permite configurar todos os valores para cada ambiente, né? Sem necessidade de alterar código, não é aqui que você configura, tá bom? Todas as coisas. E esse arquivo ele contém dados sensíveis, tá? Nós já podemos, eu posso vir aqui e já mostrar para você aqui, ó, vamos mudar aqui, vamos colocar o nome da nossa aplicação de exemplo, vamos colocar a UTC aqui, América barra São Paulo. América barra São Paulo, ele pega o time zone de Brasília, tá? Qual é o local aqui? PT BR, né? E a conexão que nós vamos usar vai ser MySQL, né? MySQL. Vou descomentar tudo que está aqui. Vou descomentar tudo.
Ctrl 2 pontos, ele descomenta, tá, pessoal? Qual a database que está aqui? Eu vou digitar a database como exemplo, ok? Então, nós estamos aqui, configuramos nosso env como exemplo. Como eu estou usando o sham, ele está na porta 3306, ele tem o username como root, a senha ele não tem. Se você estiver usando qualquer outra coisa aí no seu ambiente, não estiver junto comigo, na mesma configuração que o meu, então você coloca o usuário e a senha do seu banco de dados aí, ok? É aqui que você configura, na variável de ambiente, tá? Bom, essas configurações são as primeiras configurações para que nosso app rode. Então eu vou salvar esse arquivo. E agora eu vou mostrar o seguinte para você. Como nós configuramos que isso aqui é para rodar em MySQL, a nossa conexão vai rodar em MySQL, eu vou mostrar para você a primeira parte do nosso projeto. Então, se você vir aqui, deixa eu pegar essa outra aba e eu dar localhost e olhar aqui em phpMyAdmin. Esse phpMyAdmin nada mais é do que o gerenciador do MySQL, que é o MariaDB, né? Ele é o gerenciador. Como eu não vou instalar nada, não pretendo instalar nada, eu só vou instalar aqui, que é mais fácil para qualquer pessoa aprender o Laravel, tá? Eu não quero trazer algo que demore para a pessoa aprender, então eu trouxe aqui o que é de mais fácil, tá? Então meu phpAdmin não quer entrar aqui, não sei porquê, a máquina está muito lenta. E nós vamos aqui testar o phpMyAdmin. Vamos aqui clicar nele. Eu vou comer. Minha máquina está bem lenta, pessoal. Tenha um pouco de paciência com ela aqui, que eu estou gravando aqui. Eu vou dar um stop e vou dar um start novamente, tá? Estou levantando de novo o servidor. Na sua máquina provavelmente não vai estar acontecendo isso, tá? Isso é na minha máquina porque eu estou gravando o vídeo aqui e a máquina ficou uma carroça. Mas se você vir aqui agora, ela deve carregar. Vamos abrir um outro browser aqui, que esse browser está bem lento. Eu vou abrir o meu Google Chrome. Né? Vou abrir o Google Chrome. Tá abrindo aqui o Google Chrome. Vou clicar em localhost. Abriu aqui o champ. Vou clicar aqui em phpMyAdmin. Ele já está abrindo o phpMyAdmin aqui, como você pode ver, tá? O que eu queria mostrar para vocês é o seguinte: aqui nós setamos que o nosso banco de dados vai se chamar exemplo, ok? Entenda que nós estamos iniciando nosso estudo com o Laravel, então criamos um banco de dados chamado exemplo. E aí nós vamos aqui ver que nessa instalação, esse aqui é o ambiente do phpAdmin. Nessa instalação, os bancos de dados foram criados, estão aqui, ó. E você pode ver que não tem nenhum banco de dados chamado exemplo criado. E eu não vou criar ele, tá? Por que eu não vou criar? Porque eu vou rodar um comando aqui que ele vai criar a base de dados já automaticamente, já com as configurações que precisa ser com
o Unicode, o TFM 8MB4 já com acentuação e tudo mais. Então, o que eu estou falando para você é que agora você vai dar o primeiro comando muito importante, que é, você vai rodar uma migration. O que são as migrations? As migrations são aqui, ó, aqui em Database, Migration. Aqui tem 3 migrations para rodar. Ela tem vai criar uma tabela de usuários, vai criar uma tabela de cache e vai criar uma tabela de jobs. Essas 3 migrations aqui, elas vão criar coisa. Então nós vamos fazer o seguinte, ó, nós vamos pegar esse arquivo que está aqui, que eu vi aqui, que é o SQL, onde eu achei ele aqui, em database, não foi? Foi database, aqui ó, database SQL Lite aqui. Vamos deletar ele, ok? Pode deletar sem medo, sem dó, ok, deletou ele. E aí você vai agora lá no seu, você pode ir, tá? Deixa eu ver aqui, você pode vir aqui e dar em View, Terminal, você pode abrir aqui, tá? Ele vai abrir um terminal aqui, na mesma página que você está. E você também pode ir aqui no prompt de comando. Eu gosto do prompt de comando porque eu tenho mais espaço aqui para trabalhar aqui no meu coisa. E eu quero que você rode o primeiro comando muito importante aqui, que é rodar uma migration. Então você vai dar php artisan migrate, ok? Você vai dar aqui, deixa eu minimizar aqui. Mesma coisa você vai rodando aqui, você poderia estar rodando aqui no terminal, ok? Só estou rodando aqui no prompt por questão de preferência minha. Você pode usar lá, tá? Vou minimizar esse outro prompt aqui e vou minimizar também o meu coisa. PHP Artisan Migrate. Quando eu rodar esse comando, vou dar um Enter. Ele vai perguntar para mim o seguinte, ó. Provavelmente na sua máquina ela deve estar mais rápido. A máquina está muito lenta. Eu vou, depois dessa hora, vou verificar por que ela está tão lenta assim. Mas ó, eu dei um Enter aqui. Ele devia estar rodando a Margarita. Ele vai perguntar para mim qual é a base de dados que eu vou qual é a base de dados que ele vai criar, né? Que ele vai ver que não tem uma base de dados lá, né? Pessoal, eu vou ver o que está acontecendo e eu retorno porque está muito lenta a máquina. A máquina ficou muito lenta. Eu vou ver o que está acontecendo e eu retorno. Bom, pessoal, eu rodei aqui a migration e ele está falando para mim o seguinte, ó. É isso que eu queria mostrar para vocês, ó. Ele está falando o seguinte, ó. A database, a base de dados, exemplo, não existe na conexão MySQL. Você quer criar? Yes ou no. Ele está dizendo que se eu der um Enter aqui, ele vai selecionar a parte do Yes. Então eu vou dar um Enter aqui, né? O seu deve ter ido, o meu está bem lento, mas o seu já deve ter criado as migration. Deixa eu dar um yes aqui, enter. Pronto. Ele está criando a tabela e ele está rodando as migration aqui, ó. Criou uma, criou duas, criou três. Então ele criou a tabela de migration e criou as outras 3 tabelas que estavam lá naquele arquivo de migration, que é a create user, a cache e a jobs. Bom,
Rodado isso aqui, você volta lá no seu banco de dados. Se você dá um refresh aqui, ó, você vai ver que ele criou um banco de dados chamado Exemplo. E esse banco de dados Exemplo contém as tabelas que a gente acabou de criar pela minha igreja. A gente não fez nada, pessoal. A gente não criou a base de dados, a gente não configurou, não definiu que tipo de coleção ele vai ter, nada. Só de rodar o PHP Artisan Migrate, ele já gerou tudo pra gente. Simples assim. Simples, fácil e rápido, né? Ele já gerou. O seu deve estar aparecendo rápido, porque o seu computador deve estar muito mais rápido que o meu. O meu computador ele está muito lento, mas ele vai aparecer aqui, ó, pronto. Já apareceu, tá aqui, ó. Ele gerou todas as tabelas, que eu, como te falei, criou a Migration e criou tudo aqui pra gente, ok? Então, por essa aula eu fico por aqui, ela ficou um pouco mais longa, mas eu garanto que foi super relevante para você. Eu falei das estruturas de pastas aqui do Laravel, dei uma pincelada aqui, porque tem bastante coisa que a gente vai fazer, e também de rodear uma igreja. Então, só para garantir que tudo está funcionando, né? Se a gente for voltar lá agora e voltar aqui e dar o localhost, eu não quero como padrão, e se a gente der aqui localhost 8000, a gente mudou a base de dados, localhost 8000, e rodar aqui, ele tem que aparecer novamente a tela do Laravel aqui que está rodando pra gente. O seu já deve ter aparecido, como o meu está bem lento. Esse navegador aqui ficou uma carroça. Tá aqui. Apareceu aqui, ok? Então tá funcionando. Funcionando, então, eu te vejo na próxima aula, né? Onde nós vamos começar agora a trabalhar com as rotas e explicar para você o que é a rota no padrão MVC, tá bom? Um abraço, até a próxima aula.